ver presos políticos, familiares desaparecidos que passaram por esse espaço, um programa de exposições compreendendo uma mostra de longa duração que hoje inauguramos ao longo do espaço funcional e de um programa de mostras temporárias que hoje também se inaugura com a exposição Círculo Fechado japoneses sobre as finanças do Alto São Paulo. Um programa de ação educativa com foco especial no curso escolar e, finalmente, um programa de ação cultural envolvendo palestras, seminários e outras atividades correlatas. Todo esse projeto foi desenvolvido ao longo de um ano e meio de trabalho de uma equipe multidisciplinar que contou com a colaboração de inúmeros profissionais, consultores, empresas, instituições, além dos próprios funcionários da Pinacoteca do Estado. É uma longa lista que não poderia enumerar aqui, mas que, na figura do Arquivo Público do Estado de São Paulo, responsável pelo arquivo dos documentos desde 1991 e nosso grande parceiro nessa empreitada, eu gostaria de registrar os nossos calorosos agradecimentos. Poucas vezes eu ofereço tão elogio o privilégio de trabalhar em temas de tamanha relevância para a sociedade brasileira, o que só faz aumentar a nossa responsabilidade em relação ao desenvolvimento e ao futuro deste projeto. Nossa premissa básica para alcançar os objetivos que havíamos inicialmente formulado foi o de inverter a lógica dos órgãos de repressão, dando agora voz e protagonismo àqueles que foram aqui confinados por lutarem pelos seus ideais de justiça e liberdade. Nosso grande interlocutor nessa iniciativa tem sido o Fórum Permanente de Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo. Sem a sua colaboração e dedicação, sem os esforços e entusiasmo do Fórum, nada disso teria sido possível ou faria sentido. Este memorial é uma homenagem a todos esses lutadores e lutadoras, sem os quais nosso país não seria hoje uma democracia. Graças a ele, hoje podemos compreender o que significa resistência. Esperamos, inspirados em seu exemplo, que esse memorial possa cumprir o papel efetivo da permanente luta pelo aprimoramento dos direitos humanos. Em muitos eventos da área dos direitos humanos, ao hábito de, ao final do pronunciamento, citar nomes de companheiros que não mais estão presentes. Hoje, nessa celebração, nós temos, na verdade, também inverter isso. E eu queria registrar o nome daqueles resistentes, que são os primeiros 8 resistentes do nosso memorial, que contribuíram conosco ao longo de todo esse projeto e que nós temos certeza aos quais seguirão centenas de outros. Eu queria aqui publicamente agradecer a Alípio Freire, Elza Lobo, Frei Beto, Ivan Seixas, José Paiva, Luiz Politi, Rafael Martinelli e Rose Nogueira. Muito legal. Secretários adjuntos da Cultura, Ronaldo Bianchi, da Justiça e Defesa da Cidadania, Isaías Santana, da Educação, Yara Prado, vereador José Ferreira, de São Bernardo do Campo, e André Gaeta, representante do Instituto Presidente João Goulart. Senhoras e senhores, ouviremos o senhor Rafael Martinelli, presidente do Fórum dos Ex-Presos Políticos e Perseguidos de São Paulo. Em primeiro lugar, companheiros e companheiras. Caro governador José Serra, nosso companheiro de perseguição política em 1964. Caro secretário da Cultura do Estado de São Paulo, anfitrião João Fati. Caro amigo Paulo Afron, presidente da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça. Caro amigo Marcelo Araújo, diretor da Pinacoteca do Estado e chefe deste exato projeto. Caros secretários aqui presentes, caros deputados e vereadores, caros companheiros e companheiras dos tempos da prisão e militância.
governo do José Serra, vemos que o prédio atinge o seu fim mais nobre e verdadeiro e de honra à memória dos militantes e milhares que participaram da resistência contra a arbitrariedade da ditadura militar. Considero que isto nada mais é que a continuidade do processo democrático pelo qual estou lutando desde a minha juventude. E por falar em juventude, gostaria que a mensagem oficial do Fórum dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos, que tenho orgulho de presidir, fosse dado hoje, à vez por alguém mais jovem, e eu, justamente por estar em caráter de continuidade, mencionei. Tenho o prazer de chamar aqui, companheiros, vocês sabem que entre nós, cabeça branca, que ainda vive, eu sou um dos mais velhos com 84 anos, então tenho 80. Tá. Então eu queria respeitar, vamos dizer, aquilo como nós estávamos na cadeia, torturado, arrebentado, quando entrou um menino. Então eu quero chamar o moleque de Van Teixeira, que tem 60 anos de idade. É um dos seus diretores mais ativos. Obrigado, companheiro. Gostaria de ouvir o companheiro que vai falar sobre o ponto. Este memorial destaca o papel da resistência na defesa dos valores democráticos. Por isso foi reformado e devolvido. Só quem tem sensibilidade política e histórica pode dar ouvidos ao reclamo das pessoas que por aqui passaram. Essa reforma resgatou o importante documento histórico que é este prédio. Podemos bradar bem alto que nosso esforço de reconstruir a história é vitorioso, como vitoriosas são as pessoas que lutaram por democracia e liberdade. Outra vez vencemos. Mais uma vez, as forças da escuridão que tentaram apagar as pistas dos crimes cometidos contra o povo brasileiro foram derrotadas. A abertura desse monumento histórico mostra isso. É sempre bom lembrar que desde o primeiro momento, quando as luzes se apagaram, as vozes da resistência começaram a gritar contra a ditadura mais sanguinária que o país conheceu. Alguns foram gritos de indignação, outros foram gritos organizados. Nunca foram calados. Mesmo quando alguns foram transformados em gritos de torturados, ainda assim denunciavam a ditadura e lutavam por justiça, liberdade e democracia. Há 40 anos atrás, neste mesmo dia 24 de janeiro, a ditadura foi desmascarada por um militar. Nesse dia, o capitão Carlos Lamarca denunciou a ilegalidade do regime de terror e os crimes cometidos por seus colegas de farda, e se juntou à luta das organizações clandestinas como organizações revolucionárias. Os golpistas e torturadores nunca o perdoaram por este ato, do mesmo modo que nunca perdoaram o ex-deputado Rubens Paiva, que denunciou o IPES como um antro de golpistas que havia criado um serviço secreto particular para perseguir as pessoas fiéis à democracia e contrárias ao golpe. Ambos foram perseguidos e assassinados pelos carrascos da ditadura em 1971. A atitude de resgatar esse velho prédio, transformá-lo num símbolo de resistência, é a manifestação de quem luta por democracia e não quer esconder nossa história, e nem apagar as pistas de sangue deixadas por carrascos impunes até os dias de hoje. Não há como negar que o Memorial da Resistência é mérito das lutas insistentes do Fórum de Ex-Presos e Perseguidos Políticos e das várias entidades que rejeitaram o estranho Memorial da Liberdade e defenderam o conceito de Memorial da Resistência, mais lógico e mais sensato. Por justiça, fazemos questão de salientar que o atual governo do Estado mostrou seu compromisso democrático e a determinação de regular este prédio como centro de torturas e assassinatos, sem esconder a verdade e sem mascarar a realidade. Nisso, o secretário João Sayad e o diretor da Pinacoteca, Marcelo Araújo, tiveram um papel decisivo e fundamental.
O governador José Serra garantiu que tudo isso acontecesse. Para cumprir seu papel histórico e didático, no entanto, o Memorial da Resistência deve ter um destino militante. Projetos e programações devem sensibilizar a sociedade sobre a importância da luta pela anistia, a justiça de transição, os direitos humanos em benefício da democracia. Para nós, do Fórum dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos, o objetivo maior é completar a transição democrática, consolidar e aprofundar a democracia. Devemos usar os danos causados pela ditadura como instrumentos para fortalecer nossas instituições, que eles ajudem o Estado brasileiro a ter vontade política e ações na defesa do direito à memória, à verdade, justiça e reparação, e que sirvam de base para a construção de uma verdadeira democracia, que garanta os direitos fundamentais de uma vida digna ao povo de nosso país. No ano de 2008, houve a unidade de entidades, personalidades e autoridades na luta comum pelos direitos humanos em defesa da democracia. Fizemos nossa parte ao criar uma articulação nacional das entidades dos atingidos em defesa da transição completa para a democracia. A CBA Brasil, Coordenação Brasileira pela Anistia, reúne entidades dos atingidos e de defesa dos direitos humanos em todo o país, com a preocupação de participar do grande debate que se trava sobre os direitos humanos. Queremos também fazer frente à investida da direita mais retrógrada de nosso país, que não dorme e não se cansa de procurar as trevas como cenário para seus atos. Mais que isso, apoiamos as iniciativas em defesa do povo e da democracia. Vemos com preocupação o presidente do Supremo Tribunal Federal se transformar no porta-voz das forças do atraso e da defesa dos torturadores dos tempos da ditadura. Por outro lado, aplaudimos a ação dos procuradores federais, Marlon Baixa e Eugênia Fábio, na luta incansável pela responsabilização dos torturadores. Do mesmo modo, apoiamos os ministros Paulo Ganuc e Tarso Genro, que iniciaram o debate sobre a punição aos torturadores. Este último deu ainda uma demonstração de grandeza e soberania ao dar asilo político a militantes de esquerda, ameaçados de retaliação pelos neofascistas italianos. O ano de 2009 é rico em simbolismos para a recuperação de nossa história. Em agosto, comemoramos os 30 anos da Lei de Anistia, que não foi ampla, geral e restrita como queríamos e o país necessitava, mas foi uma importante derrota do regime de terror, que teve de ceder os anéis para não perder os dedos. Temos muito o que comemorar nessa data. No entanto, lembraremos os 45 anos do golpe de 64, contra a democracia, e os 40 anos da criação da famigerada e infame Operação Bandeirante. Lembraremos que há 40 anos, João Cândido, almirante negro, morria na miséria, e a ditadura assassinava Carlos Marighella, em que a repressão política executou o operário Santos Dias da Silva há 30 anos. Nunca esqueceremos isso. Nosso compromisso de não esquecer e cobrar punição para os torturadores dos tempos da ditadura tem um motivo muito claro. A impunidade desses agentes do Estado é um incentivo à prática de torturas e assassinatos pelos agentes atuais. A tortura em órgãos policiais e instituições militares, o assassinato e a violência contra pessoas pobres, principalmente jovens, são uma triste realidade da atualidade. A sociedade brasileira, as instituições democráticas e o Estado brasileiro precisam sinalizar com clareza que não aceitam esses crimes de lesa humanidade, apurando a verdade histórica, única garantia da consolidação da democracia e de construção de um futuro melhor. Temos como tarefa a realização neste ano de nosso Congresso Nacional dos Atingidos, para que os perseguidos falem por suas próprias vozes. Será um encontro para mostrar todos os crimes da ditadura, os traumas, as sequelas sociais e denunciar as práticas autoritárias que perduram até hoje. Acreditamos que o governo estadual e o governo federal se juntarão para dar apoio e suporte a essa nossa iniciativa, pois esse assunto está acima de disputas partidárias.
A ditadura atingiu a todos nós brasileiros e democráticos. A transição democrática incompleta exige o esforço de todos comprometidos com a democracia e com os direitos humanos. Não há partidos nessa luta. Não há argumento ou desculpa para quem se coloca contra ou sabota essa luta. Nunca é demais lembrar que acreditamos na democracia e no futuro de nosso país. E nossa aposta é na juventude. Ela que foi muito maltratada pela ditadura, que perdeu sua liberdade de participação, organização e manifestação, ainda é maltratada hoje. O flagelo das drogas, a violência contra as crianças e jovens, a despolitização da vida brasileira, o ensino precário e alienante completam o serviço iniciado pela ditadura antinacional e antipovo. O compromisso dos atuais governos e governantes com o projeto democrático deve ser o resgate da força da juventude e o incentivo do pleno direito de organização, participação e manifestação dos jovens. Tanto o governador José Serra, que teve sua vida estudantil interrompida pelo golpe de Estado de 64, quanto o governo federal, repleto de ex-militantes contra a ditadura, tem condições e o dever de incentivar a participação e a transformação da juventude de hoje em adultos defensores da cidadania. O Fórum faz sua parte. Em 2008, realizamos várias palestras e visitas guiadas pelas celas e corredores deste prédio, com estudantes de todos os níveis. Em todas essas ocasiões, incentivamos a reflexão sobre os fatos e a conclusão de que é possível a construção de um mundo melhor. Queremos fazer dessa experiência um sucesso e uma referência nacional, com a participação de mais adolescentes, jovens secundaristas e universitários da capital e do interior do Estado. Convidamos as autoridades do Estado e da União a formarmos uma frente em defesa de uma juventude lúcida, consciente e pronta para o exercício da cidadania. Precisamos que as duas esferas de governo deixem claro seu apoio e participem do nosso projeto para os jovens no Memorial da Resistência, para que muitas outras palestras, debates e atos em defesa da vida aconteçam nesse espaço ora inaugurado. Queremos também o apoio e suporte de todos os presentes em todas as esferas do governo para a realização de nosso Congresso Nacional dos Atingidos pela Ditadura. Por último, queremos expressar nosso agradecimento ao pessoal que se empenhou na realização e execução das obras de reforma desse espaço, criando um centro de referência sem igual no país. Nossas amigas professoras Maria Luísa Tucci Carneiro e Cristina Bruno, a museóloga Kátia Filippini, a historiadora Caroline Graça, os muitos operários dedicados ao projeto e o diretor da Pinacoteca, Marcelo Araújo, que acompanhou todos os passos da reforma de perto e pessoalmente. Nós, lutadores da liberdade, temos um compromisso com a história, um compromisso que não se finda. Nossa preocupação com os povos de nossa terra, com a soberania nacional e com nossa juventude nos fez enfrentar o dissabor de voltar a esse espaço, onde sofremos torturas de toda ordem, para cumprirmos nossa obrigação com o país, com a história e com o futuro. Estamos todos de parabéns. Cumprimos nossa tarefa revolucionária e nosso papel solidário, para que nunca mais aconteçam as ditaduras e que o futuro seja melhor para nosso sofrido povo. Pelo fim das torturas, ditadura nunca mais. Viva a democracia! O vereador Eliseu Gabriel e a senhora Clara Chá, viúva de Carlos Marighella. Com a palavra, o Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, representando neste ato o ministro Tasso Genro. Excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, José Serra, aqui cumprimento as demais autoridades, eu gostaria de lembrar que o tema da anistia é um tema que ele transcende a toda e qualquer matiz político. Esse é um tema que sempre uniu as forças progressistas, sempre uniu as forças de esquerda, os democratas brasileiros. Há 30 anos
sociedade brasileira se unia em diferentes movimentos, focando no Brasil inteiro iniciativas exigindo a reabertura democrática, exigindo o restabelecimento de um Estado democrático respeitoso às liberdades públicas. Nós temos que lembrar que, e se assim o é, o presidente Fernando Henrique Cardoso, lá em 1995, teve a ousadia e a coragem de instituir um sistema oficial de reparação e reconhecimento às agruras e os danos morais e materiais que o regime militar brasileiro cometeu a uma série de cidadãos, constituindo aí a Comissão de Mortos Desaparecidos e, posteriormente, em 2001, com o apoio de outras tantas figuras importantes, como o ministro Zé Carlos Dias, aí constituiu a Comissão de Anistia, dando amplitude a esse processo de reparação aos perseguidos políticos brasileiros. No governo Lula, esse processo de reparação se acelerou, a Comissão de Mortos Desaparecidos finaliza os seus trabalhos, é publicado o livro Direito à Verdade e à Memória, é lançado uma exposição itinerante que tem percorrido o Brasil, a Comissão de Anistia lança o seu projeto das caravanas da anistia, realizando as sessões reais de julgamento dos processos dos perseguidos políticos no Brasil inteiro, junto às universidades, aos estudantes. Lançou-se oficialmente pela primeira vez na história do Brasil um debate oficial dentro do espaço público acerca da questão do alcance da lei de anistia e da efetiva responsabilização dos torturadores, um debate saudável para a nossa democracia, ao qual agora o nosso Supremo Tribunal Federal, a quem nós acreditamos exatamente pela Constituição do Estado Democrático de Direito, dará uma resposta definitiva sobre essa questão. E ainda no ano passado, o Brasil, o Estado brasileiro, 44 anos depois, demoradamente, porém de forma justa, finalmente pediu desculpas oficiais aos familiares do presidente deposto pelo regime militar, o presidente João Goulart. Essa é uma continuidade de ações, são novos capítulos que são escritos de um mesmo livro, de uma história de militância e luta de uma série de brasileiros. Quando se inaugura aqui no governo do Estado de São Paulo um memorial da resistência, isso mais uma vez demonstra uma vanguarda do que tange a essa preservação da pauta sobre a questão democrática no Brasil. Se o processo de reparação no Brasil está bastante avançado, nós ainda temos dois senões que são dentro do conceito de justiça de transição, ao qual nós ainda estamos muito atrasados. A questão da justiça, que é o efetivo direito às vítimas e aos perseguidos políticos poderem acionar o aparato estatal e o aparato jurídico, em que eles não ofereçam obstáculos técnicos para que se promova a justiça, se dê uma resposta em razão às perseguições que essas vítimas sofreram, e, por outro lado, a questão da preservação da memória, da constituição de políticas públicas onde possam ser resgatadas toda uma história, onde possa ser relembrada sempre essa história persistente do povo brasileiro, com vistas a que nunca mais repetir os erros do passado. Essas políticas públicas de memória social, a exemplo das melhores nações avançadas do mundo ocidental, com a sinalização dos espaços públicos que serviram de momentos de repressão e de resistência, isso sim fará com que nós sempre lembremos daquilo que nós não queiramos que se repita. E é por isso que aqui se dá um momento histórico. O Estado de São Paulo, mais uma vez, sai à frente, traz à tona a constituição de um memorial da resistência. Nós, no governo federal, temos todo o interesse de levarmos adiante apoios a iniciativas de outros estados para que constituam, a exemplo dessa iniciativa do governo do Estado de São Paulo, memoriais semelhantes em outros espaços que serviram de prisão a uma série de brasileiros. Isso, no fundo, se constitui apenas políticas públicas para a questão democrática. A democracia não é um fato dado. A democracia é um processo histórico. Não é um imperativo categórico, metafísico e natural. Ela é construída cotidianamente por todos nós. E é dever de todos os governos, independentemente das suas matrizes políticas, estabelecer políticas públicas específicas para a questão democrática. É por isso que estão de parabéns
Marcelo, pela sua atividade aqui na Estação da Cinemateca, uma iniciativa maravilhosa. Dá os parabéns ao secretário de Cultura, José Sayad. Dá os parabéns, o ministro da Sujeira pediu que eu transmitisse ao governador José Serra um grande abraço e reconhecimento por essa louvável iniciativa. Não poderia ser diferente. Governadores do Estado, talvez o único ou dos poucos dos governadores atuais que foram perseguidos políticos, anistiados pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Então não é à toa que isso se dá aqui, que essa vanguarda ela possa se espraiar para todo o Brasil. Mas eu quero também, não posso deixar de agradecer e de homenagear também a todos os perseguidos políticos que aqui estão. Meus parabéns ao Fórum dos Perseguidos Políticos, ao irmão Rafael, homenagem à Clara, que estão aqui conosco, que o espírito de luta de vocês, que essa chama que nunca se apagou, de amor à pátria, de amor às liberdades públicas, que esse espaço, o Memorial da Resistência, seja uma célula centrípeta, difusora desse sentimento de solidariedade, desse sentimento de amor às liberdades, desse sentimento de amor ao país. As nossas homenagens a todos vocês e o nosso agradecimento por hoje nós vivemos essa liberdade, essa democracia, podemos nos exprimir. Queremos o senhor João Sayad, secretário de Estado da Cultura. Governador José Serra, professor Paulo Abraão, presidente da Comissão de Anistia, doutor Rogério Basile, que aqui representa o ministro da Justiça,